Boa tarde a todos. Como nós já havíamos combinado, nós não temos mais, por enquanto, as palestras no nosso centro, na nossa querida Casa do Caminho, mas todos os sábados nós colocaremos o nosso estudo no grupo para que a gente possa não perder o contato, né? Então, hoje ficou para mim e nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 10, mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus amado Mestre, bons amigos espirituais, que neste momento possamos todos nos conectar ao alto para o aprendizado. Mestre Jesus, que neste momento de tanta angústia, de tanta aflição no nosso mundo, a sua paz e o seu amor possam envolver a todos nós, trazendo a certeza de que depois da tempestade sempre vem a bonança. Mestre amado, aguardamos em Ti com muita confiança que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. Mestre amado, que a Tua paz e o Teu amor envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje ficou para nós o estudo do capítulo 10, do item 1 a 4, né? E nós vamos falar sobre o perdão. E o capítulo 10 fala o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E o item 3 fala o seguinte: se o vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhes disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Então, isso está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Jesus, quando ele veio e nos ensinou, né, a oração do Pai Nosso, o que ela dizia? O que ela diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, ele fez disso uma premissa, né? A gente só é perdoado se a gente perdoar, não é verdade? E negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que lhe prende a uma pessoa, a um lugar, a uma situação. Nós sabemos que quando nós não perdoamos alguém, nós estamos vinculados a esse alguém por energias negativas, pelo ódio, pela vingança, né? Então, nós não nos libertamos e não libertamos a outra pessoa. Consequentemente, por não querer liberar o outro, nós não nos liberamos e continuamos sofrendo, né? Então, olha o egoísmo: eu sofro, mas você sofre também. Então, o perdão, ele não é para libertar o outro, ele é para libertar a si mesmo, né? Das angústias, do ódio e a vingança.
porque a gente sabe que o ódio e a vingança traz sempre muita angústia, muita tristeza, né? E nos faz mal fisicamente e emocionalmente. Então, a definição de perdão é a seguinte: o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa. Olha só, ele fala que o perdão não é só para o outro, o perdão é para nós mesmos. Então, quantas vezes nós precisamos de perdão? Quantas vezes nós erramos, né? Contra o outro e contra nós mesmos? Nós não estamos isentos. Então, nós, quando não perdoamos, nós estamos exercendo um julgamento, o julgamento da outra pessoa. E nós não gostamos de ser julgados, né? Então, nós precisamos de perdão para nós mesmos e para o outro. E isso é muito importante, não é para o outro, é para nós, né? Para o Espiritismo, a concessão indefinida de 70 vezes 7, né, que foi Jesus de 70 vezes 7, de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Então você vê o seguinte, é uma liberação dos dois lados. A gente cresce e o outro cresce. Mas quando nós perdoamos, isso não quer dizer que a gente vai esquecer o fato. Quando a gente perdoa, quer dizer que esse fato não nos faz mais mal. E nós não temos mais o ressentimento para com o outro. E isso é que vai nos fazer bem, que vai nos libertar. Agora, se o outro não libertar a si mesmo, não é problema nosso, né? O problema nosso é com a gente mesmo, né? Se a gente não se liberta, né, aí o problema é meu. Mas eu liberto o outro, independente dele querer ou não se libertar, né? O problema do outro é o outro. O meu problema é o meu problema, né? Aí, o perdão, ele está sempre ligado à misericórdia, né? E a misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Olha como nós estamos despertando isso em nós agora, neste momento. A gente vê tantas criaturas, né, que estão na frente aí da batalha, socorrendo aqueles que necessitam, né? Ontem eu vi os caminhoneiros recebendo, né, um monte de alimentação, de produto de higiene, porque eles não podem parar, mas está havendo uma união, né? Uma compaixão generalizada. Olha só como a gente pode tirar coisas boas de momentos ruins, né? Então isso nos faz crescer, nos faz melhorar, né? A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de misere, né, que é ter compaixão, e cordis, que é do coração. Então, conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Vocês estão vendo como o perdão não tem a ver com merecimento? Né? Tem a ver com o sentimento que você tem. Né? Não tem o outro merece ou não merece. Quem vai julgar não somos nós. Não importa o que o outro fez. Não importa. Não somos nós que temos que julgar. Para o Espiritismo, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Para Divaldo Franco, um importante passo para a evolução é o perdão. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar.
Perdão é um treinamento. Olha só, você tá vendo? Tudo na vida a gente aprende pelo treinamento, né? E o perdão também é assim, né? Nós devemos começar a não querer revidar, a não querer dar o troco, né? Como se diz. E começar a treinar os nossos sentimentos, né? De mágoa, de raiva, de ódio. Isso a gente consegue? Consegue sim, devagarzinho. Não é tudo de uma hora para outra. Isso é uma questão de treinamento. Toda vez que nos pegarmos com pensamentos de raiva, de revide ao outro, o que a gente faz? Lembra que nós também precisamos de perdão na maioria das vezes, né? Lembra que nós erramos muito e que a gente erra apenas por ignorância, por não compreender talvez a verdade, né? Então, isso é muito importante a gente entender isso, né? O quanto o perdão é importante na nossa vida. Emmanuel, no livro, explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7, quando nos fala que a Terra é um plano de experiência e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Foi o que eu acabei de falar. Então, não é que a gente pode errar, a gente erra o tempo todo. O tempo todo, né? Mas a gente tem que exercitar o auto-perdão, se perdoar, saber que errou, melhorar, tentar fazer melhor, e quando o outro nos atingir, nós fazemos a mesma coisa, né? Perdoar e tentar fazer o melhor também. Jesus liberta o pecador, mas rejeita o pecado. Perdoar é um ato de libertação bilateral. Olha só que interessante. Liberto a mim e liberto o outro, né? A energia que nos liga de ressentimento e mágoa, quando eu perdoo, ela é cortada, né? Então ela passa a não mais me fazer mal, né? Então, olha só, ela passa a não mais me fazer mal. Mas se eu continuo ligada a essa energia, eu vou, sim, vai continuar me fazendo mal, né? Então, eu tenho que perdoar a mim mesmo, eu tenho que perdoar ao outro, e às vezes eu tenho que perdoar até o que desencarnou, que me fez mal, né? Porque às vezes alguém me fez mal e desencarnou, e eu vivo relembrando aquilo e atraindo aquele que me fez um mal. Então, vamos nos libertar, vamos exercitar, né? O auto-perdão e o perdão ao outro, para vivermos melhor, né? O caminho para que a gente possa receber o perdão divino, né? É esse: a caridade, a transformação das nossas atitudes e perdoando ao outro. Porque quando eu perdoo ao outro, eu mudo também a minha atitude, eu mudo a minha vibração, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Isso é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. É a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a gente pensa muito em caridade feita para o outro, né? Eu vou distribuir alimentação, eu vou distribuir isso, eu vou fazer aquilo, né? Mas não pensa que o perdão é a maior caridade que nós damos a nós mesmos e ao outro, né? A caridade, ela tem muitos caminhos, e esse
é um dos caminhos mais retos, que é o perdão a nós mesmos e ao outro. Né? Perdoai para que Deus os perdoe. Nós vivemos pedindo perdão a Deus, né? Nosso Pai Nosso, cada vez que a gente repete, né, essa oração tão linda, a gente pede perdão para nós mesmos e esquecemos de perdoar o outro. Olha só, né? Eu quero para mim, mas não dou ao outro. Isso é egoísmo, vaidade, prepotência, orgulho. Porque se eu acredito que eu posso ser perdoado, por que eu posso ser perdoado e o outro não? O que eu sou melhor do que o outro? Não somos todos iguais perante Deus? Então nós temos que refletir, começar a olhar, né, para nós mesmos e refletir. O perdão correto das ofensas é o perdão do coração. O verdadeiro perdão lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. Então, nós não enganamos a Deus, né? Se nós não perdoarmos realmente do coração, do sentimento, né? Então Deus vai saber, né? E o perdão incorreto, né? Aquele que diz assim: eu perdoo, né? Mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão apenas da boca para fora, né? Dos lábios, né? Então, vamos aqui algumas razões para perdoar. É terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse, como se a situação tivesse acontecido novamente. E sobre isso eu me lembro de uma historinha que o Rossandro, né, Klinger conta pra gente. Não sei se eu acho que todos já conhecem, sobre o vômito, né? Que ele dentro de um ônibus, né? A mulher vomita, né, na outra e ainda pega o tupperware da outra para se limpar, né? E ele leva aquele tupperware para casa. E cada vez que ele lembra da situação, ele abre aquele tupperware e sente, né, aquele cheiro, aquela coisa. E é bem assim, o ressentimento age assim com a gente. A gente está com aquilo ali fechado e cada vez que a nossa mente, né, entra nessa sintonia, nós abrimos e sentimos tudo novamente, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Olha como a gente, né, trata o nosso organismo quando nós nos apegamos à raiva, ao ódio, né, ao não perdão. Ainda somos imperfeitos, então nós temos que que perdoar, né? Nós temos que ser indulgentes para com os outros, né? E cultivar a compreensão, porque nós também precisamos disso, né? Facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros, melhorar o ambiente em que vivemos e para o nosso bem. Olha quanta coisa, quanta razão para a gente perdoar, né? E aí nós vamos ver aqui quais as dificuldades de não perdoar, né? É porque ainda somos orgulhosos, egoístas, imperfeitos. Nós temos uma dificuldade muito séria de comunicação, né? Nunca conseguimos comunicar ao outro com 100%, né?
aquilo que nós sentimos, dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro, quer dizer, nós não temos empatia, nossa empatia é muito pequena, né? Nós somos julgadores e sempre associamos o perdão à fraqueza. Eu perdoo porque eu sou fraco. E nós esquecemos que Jesus, a criatura mais forte que pisou em nosso planeta, foi a essência do perdão, né? O perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então aqui eu vou só agora colocar alguns benefícios do perdão, tá? Para a gente terminar. Ele diminui os níveis de estresse, mantém o coração saudável, reduz a dor, reduz a pressão arterial e, consequentemente, melhora e estende a nossa vida. Olha só quanta coisa, né? Se a gente não quer pensar no benefício ao outro, vamos pensar no benefício que o perdão nos traz, né? Então, eu vou deixar aqui uma frase, né, para a gente pensar. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Perdoar a tarefa mais árdua do amor. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para nós hoje. Espero que todos nós possamos, né, ter compreendido e trazer para nós essas lições, né? Boa noite, fiquem com Deus. Não, peraí, ainda tenho que fazer a prece de encerramento. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus amado, nós os agradecemos por estarmos aqui, por podermos neste momento reunir as nossas mentes ao alto, com pensamentos de amor, de energias amorosas, para que se esparja por todos os cantos, onde haja dores e aflições. Senhor Jesus, se conosco a todos os instantes de nossa vida. Pegue em nossas mãos para que possamos atravessar esses momentos difíceis e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.